Amados irmãos e irmãs, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nós estamos lendo e meditando a palavra de Deus no Evangelho de João. Hoje vamos continuar no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 13. Deus nos diz assim: é Jesus nos falando. Jesus é um com o Pai. Ele diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a eles. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou, mas volto para junto de paz. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nós te bendizemos pela tua palavra, que é santa, poderosa e eficaz. Fala conosco, fala ao nosso coração. É a tua palavra que produz nós a fé viva e poderosa, que produz sinais e maravilhas, que nos cura, que nos santifica. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus nos disse: tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós pedimos a Deus no nome de Jesus. Como Jesus e o Pai são um, ele o fará junto com o Pai. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, ele repete: eu o farei. Agora, é preciso pedir confiando. É preciso pedir crendo. É preciso pedir tendo a certeza que ele nos ouve e ele nos atende. E ele nos atende. Ele nos ama. A tua palavra tem milhares de promessas que ele fez a nós. Toda promessa de Deus ele cumpre fielmente. E ele está dizendo aqui que tudo que nós pedimos no nome dele, ao Pai, será feito por ele e pelo Pai. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, Pai querido, como os discípulos no passado, nós te pedimos: aumenta a nossa fé, aperfeiçoa a nossa fé. Como é que nós aperfeiçoamos a nossa fé? Como é que a nossa fé é aperfeiçoada? O Espírito Santo mora em nós. Ele vivifica a palavra de Deus. Ele torna viva esta palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando você lê ou ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo fala ao teu coração. Fala ao teu coração. Produzindo a fé viva, que possibilita aquilo que você leu que seja cumprido em sua vida ou através de você. Então, como é que a nossa fé é aumentada? Por conhecer, estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus à nossa vida.
Então, quanto mais nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, quanto mais meditamos nela, quanto mais a falamos com nossos lábios, mais ela é fortalecida em nós. E a fé acredita que aquilo que pediu, Deus concedeu no momento do pedido. Tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes, crede que já recebestes, e assim acontecerá para convosco. Então a fé é a certeza que Deus te ouviu e já te atendeu. No momento certo, vai se manifestar o que Ele já fez em teu favor, a resposta dele em teu favor. Deus sempre ouve a nossa oração e Ele nos responde. Algumas vezes Ele responde com não, mas a maior parte das vezes, tudo que nós pedimos em conformidade com a sua palavra, Ele atende. Ele atende no tempo dele. O milagre pode acontecer no exato momento do pedido, mas ele pode acontecer algum tempo depois, mesmo que seja muito tempo depois. Nós sabemos que Abraão recebeu a promessa de Deus de que ele seria de pai de muitas nações. No entanto, ele esperou mais de 20 anos para que nascesse o filho da promessa, Isaque. Esperou mais de 20 anos, crendo que era pai de muitas nações. Já velho, sem filhos, ele cria que era pai de muitas nações. Esse é o significado do nome de Abraão. Ele creu em Deus, e no tempo de Deus, mais de 20 anos depois, aconteceu o nascimento do seu filho. E nós conhecemos o povo de Deus. E nós conhecemos os descendentes inumeráveis de Abraão. Louvado seja Deus. Deus cumpre a sua promessa. Tudo quanto pedimos a Deus, em nome de Jesus, crendo, Ele o fará. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Creiamos, mesmo que a resposta não venha no momento. A resposta já foi dada por Deus, o milagre já aconteceu. Ele vai se manifestar no tempo próprio de Deus. Enquanto não se manifesta, a sua fé está sendo provada, a sua fé está sendo fortalecida, você está mostrando que vive por fé, não por vista ou pelas circunstâncias, não pelo que você sente, não pelo que você está vendo, mas pelo aquilo que você crê que Deus já te deu. No tempo certo, vai se manifestar na sua vida e na minha vida. Louvado seja Deus. Santo e bendito Deus, ensina-nos a nos colocar na posição de meditar na Tua palavra e nos apropriar do que ela diz. Que a nossa fé cresça, aumenta a nossa fé. E a nossa fé é aumentada pelo exercício do tamanho de fé que nós temos. Então, exercite o tamanho de fé que você tem. Creia do jeito que você crê. Quanto mais você crê e aplicar a quantidade de fé que você tem, mais a sua fé vai sendo aumentada. É o exercício da sua fé que faz com que ela aumente. Primeiro, se abastecendo com a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus. E segundo, declarando-a com a sua boca. E crendo, apesar das circunstâncias contrárias. No tempo certo, Deus vai manifestar o pedido, o atendimento ao seu pedido. Louvado seja Deus. Deus nos ama e tem prazer em nos atender. Nós amamos nossos filhos e temos prazer em fazer o que podemos fazer por eles. Deus nos ama muito mais, tem prazer em nos atender e Ele é todo poderoso. Não há limitação para que Ele possa fazer por você, por mim e para todos nós. Louvado seja Deus. E aí Jesus diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Meu amado, o crente que diz que ama a Deus, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, como diz o apóstolo João. Lá, nas primeiras cartas do apóstolo João, ele diz com toda clareza, é o mesmo apóstolo João daqui. É o discípulo amado por Jesus. Amado por Jesus. Por que amado por Jesus? Porque é o que mais amava Jesus. Vocês notam, quando vocês leem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês notam que quando chega em João, João conta um montão de outras coisas que os outros evangelistas não contaram? Por que ele sabia de muitas outras coisas que os outros evangelistas não nos falaram? Porque ele prestava mais atenção em Jesus. Ele amava mais Jesus. Ele não perdia uma palavra de Jesus porque amava mais Jesus. Por isso que ele era mais amado. Porque está dos dois lados. Se você ama muito a Deus, você é muito amado por Deus. Se você ama pouco a Deus, Ele continua te amando.
mas não pode manifestar o seu amor como ele gostaria de manifestar, porque você ama pouco a ele. Quem muito amou, entende? Muito é amado. Então João muito amou. Muito amou. Ele registra no seu evangelho fatos sobrenaturais e o significado espiritual desses fatos que os outros evangelistas não falaram, porque ele amava mais Jesus. Portanto, ele era mais amado. Que nós possamos amar a Jesus como João amou, amando a sua palavra, entesourando a sua palavra no nosso coração. O salmista disse: entesourei, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele diz: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para guardá-la, primeiro você precisa conhecê-la. O Novo Testamento você tem de ler muitas vezes, de Mateus até Apocalipse. O Novo Testamento não tem desculpa para não ser lido por você. Você não conhecendo a palavra, como é que você vai entesourá-la no seu coração? O Velho Testamento tem livros históricos que são mais difíceis de ler, e que não narram os livros históricos coisas tão importantes em termos de você crescer na sua vida espiritual. Gênesis, Êxodo fazem coisa extremamente importante. Mas lá a história dos reis tem histórias muito repetitivas. A maior parte, a imensa maioria dos reis não amavam a Deus, só desobedeciam a Deus, trouxeram muitas desgraças para Israel. Agora o Novo Testamento não, o Novo Testamento só tem coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos que Deus quer que nós guardemos no nosso coração e obedeçamos. Porque amar a Deus e não obedecer a sua palavra é ser mentiroso. Para obedecer a sua palavra, precisa conhecê-la. Para conhecê-la, precisa ler. Precisa começar lendo. Não basta ir à igreja e ouvir o sermão sobre uns textos da palavra. Não basta. Você precisa entesourar a palavra de Deus no seu coração. É esta palavra, de Gênesis a Apocalipse, mas especialmente de Mateus a Apocalipse, que aumenta a fé no seu coração. Toda ela aumenta a fé no seu coração. Novo Testamento, não tem desculpa se você ainda não leu. Peça perdão a Deus, peça a Ele para colocar amor no seu coração pela sua palavra, para que você possa conhecê-la. Meus amados, eu fui professor, muitos anos fui professor. E as duas matérias que eu lecionava eram matérias de humanas, filosofia e sociologia, especialmente. Tinha livro-texto, o livro-texto que os alunos tinham de ler. Toda aula, eles tinham lição de casa. Tinham de fazer um trabalho sobre aquele texto e me apresentar na próxima aula. Tinham de ler. Até o final do ano, o livro todo era lido. Como é que você é um cristão e não leu ainda o livro do curso que Deus te dá, da vida espiritual, da santidade? É a mesma coisa. Se você não lê a palavra, como é que você vai guardá-la no seu coração? O aluno que não estuda o que está no livro que o professor indicou e que é estudado, em cada aula, que não estuda, não vai passar. Ele vai ser reprovado nas provas, porque ele não sabe. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Para ser aprovados por Deus, temos de conhecer a sua palavra, entesourá-la no nosso coração e obedecer a ela. Deus nos dá a capacidade de entender a sua palavra, de compreendê-la, e a capacidade sobrenatural de obedecer a ela, porque o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo te capacita, a você e a mim, a todo cristão, a obedecer a palavra de Deus. Ele dá o poder para nós obedecermos. Agora, ele não vai ler por você. É você que tem que separar o tempo para ler. Separe tempo para ler a palavra de Deus na sua casa. Que seja todo dia, todo dia. Você não se alimenta todo dia? Você não toma café de manhã? Você não almoça todo dia? O mesmo no seu espírito. O seu espírito precisa da palavra de Deus. Precisa conhecer. Para conhecer, você precisa ler. Precisa meditar e aplicar a sua vida. E precisa obedecer. Tudo isso o Espírito Santo te dá. Basta que você decida. Eu vou dedicar tempo para conhecer a palavra de Deus. Novo Testamento. Não leu ainda todo? Leia. Fala, Senhor, fala comigo. Ele vai falar. Guarde a palavra no seu coração. Guarde os mandamentos de Deus. Obedeça a eles. Isso é prova de que você ama a Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus estava falando para os discípulos há 2000 anos atrás. Esse Consolador já foi dado há 2000 anos atrás. Ele está dentro do seu coração.
Se você é cristão, ele está dentro do seu coração, está dentro do meu coração. É o Consolador. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos santifica. É Ele que nos ensina o significado dessa palavra. É Ele que a aplica a nós. É Ele que nos dá poder de obedecer a ela. Ele é o Espírito da verdade. E Ele habita em você e em mim. Nós somos cristãos, filhos de Deus. Nascemos de novo. Nascemos do alto. Nascemos do céu. Nos tornamos filhos de Deus. A natureza de filho de Adão e Eva ainda está aqui, mas ela foi suplantada pelo novo nascimento que aconteceu em você. Para nascer aqui no mundo, você nasceu como filho de Adão e Eva. Para nascer do reino de Deus, você precisa se tornar filho de Deus, você precisa nascer do alto, nascer do Espírito, não mais da carne. O seu espírito precisa ser revivificado. Nós que aceitamos Jesus, nosso espírito já foi revivificado. Estava morto, voltou a viver. Voltou a viver. Com o poder de Deus dentro dele. Com o próprio Deus morando dentro dele. Então, nós conhecemos a Deus porque nós nascemos de novo. Somos filhos de Deus. Devemos andar como Deus andou. Não como filhos de Adão e Eva pecadores, mas como filhos de Deus santos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Isso é possível porque Deus mora dentro de você. Isso é possível pelo conhecimento e aplicação da palavra de Deus na sua vida. O Espírito Santo vai torná-la viva em você, se santificando cada vez mais em você e em mim. A santidade vem dele se nós nos dedicamos a conhecer a sua palavra, a conhecê-lo. A sua palavra é viva. É viva. Jesus é a própria palavra viva de Deus. E ele está em você através do seu Espírito, do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Precisamos dar tempo para nos alimentarmos desta palavra a cada dia. Isso o Espírito Santo não pode fazer por você nem por mim. É você que tem que separar tempo para isso. Você come todo dia o alimento material. Precisa comer todo dia o alimento espiritual. Isso é que vai aumentar a sua fé. E não só vai te abençoar ricamente, mas vai fazer de você cada vez mais um instrumento de bênção onde você vive, para que Deus te use mais e mais para a honra e glória do seu nome. Jesus continua dizendo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele já voltou na presença do Espírito Santo e habita em nós. Ele diz, porque eu vivo, vós também vivereis. Ele ressuscitou, tem um corpo espiritual. Este corpo que nós teremos, nós viveremos espírito, alma e corpo renovados, novos, no céu, como Jesus. E nós vamos conhecer cada vez mais que Jesus está no Pai, que nós estamos nele e que ele está em nós. E Jesus repete, aquele que tem os meus mandamentos, para ter os mandamentos de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. De Gênesis e Apocalipse. Mas, em especial, de Mateus ao Apocalipse. Em especial, o Novo Testamento. Para ter o Novo Testamento, para ter a palavra, os mandamentos de Deus dentro de você, você tem de conhecer a Bíblia. E não é só de ir à igreja e ouvir a pregação sobre uma passagem bíblica que vai fazer com que você conheça. A Bíblia é um livro muito grande, muito grande. O Novo Testamento você tem de comer várias e várias vezes. Assim a sua fé aumentará. Eu já vos falei de George Miller. Ele leu a Bíblia 100 vezes. E uma vez ele leu a Bíblia ajoelhado, de Gênesis e Apocalipse. Ajoelhado, sempre em espírito de oração. Ajoelhado, ele leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse uma vez. E mais 99 vezes. É um homem que tinha uma fé extraordinária. Ele teve 50.000 orações atendidas. 30.000 no mesmo dia, no mesmo momento ou na mesma semana. 30.000. Como é que a sua fé vai aumentar? Se alimentando da palavra de Deus. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Aquele que tem os meus mandamentos, para ter você precisa reservar tempo para tê-los, para guardá-los. Tem e guarda, e aplica a sua vida, e obedece. Esse é o que ama a Jesus. Para mostrar que amamos a Jesus de verdade, precisamos conhecer e pôr em prática os seus mandamentos, obedecer aos seus mandamentos. Aquele que me ama, que obedece aos mandamentos de Deus, é amado por Deus,
E Jesus o ama e se manifesta a ele. Louvado seja Deus. Jesus repete pela terceira vez: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É a obediência à palavra de Deus que prova se você ama a Deus ou não. Não adianta a igreja se você não obedece à palavra de Deus. Não adianta ir aos cultos, cantar nos cultos e até pregar no culto. Se você não obedece à palavra de Deus, de domingo a domingo, de domingo até o fim do próximo sábado. Se você não obedece à palavra de Deus durante a semana, não adianta ir à igreja louvar, nem pregar na igreja, tem de obedecer. Quem obedece é que está mostrando que ama a Deus. E ele diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não guarda as palavras de Jesus, está provando que não ama. Guardemos a palavra de Deus, amemos a palavra de Deus. Se você não ama, se é difícil para você ler a Bíblia, peça perdão e peça ao Espírito Santo para colocar amor no seu coração. Amor no seu coração. Aí essa palavra, ele vai te mostrar como ela é bendita, como ela é maravilhosa. Conhecendo a vontade de Deus, você vai ver como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Essa vontade é expressa na sua palavra, precisa conhecer. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, já enviou há 2000 anos, mora em você e em mim. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Para lembrar você precisa ler primeiro. Se você nunca leu, nunca ouviu um texto bíblico, como é que o Espírito Santo vai te lembrar? Só vai lembrar aquilo que você leu ou ouviu. Não basta ouvir só os sermões. A palavra de Deus é imensa. A Bíblia é o maior livro que eu conheço. E eu conheço muitos livros. É muita coisa que Deus quer te ensinar. Cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel. Seja um aluno dedicado. Seja um aluno que tira nota 10. Aplique-se a ler, meditar, estudar e aplicar a palavra de Deus à sua vida. Ela é que vai aumentar a sua fé e vai te fazer transbordar de santidade, e Deus vai te usar para operar obras, sinais e maravilhas que glorificam a Deus. O Espírito Santo te ensinará. É ler dizendo: Espírito Santo de Deus, me ensina. E leia, ele vai te ensinar. Ele diz: deixo-vos a paz. É o Espírito Santo que produz paz em nós. A minha paz vos dou. Eu vou para o céu, mas volto para junto de vós. Meu amado, minha amada, Jesus está com você e comigo. Ele mora dentro de mim, pois enviou o seu Espírito que mora dentro de nós. Que possamos entesourar a sua palavra no nosso coração e que possamos obedecer a ela pelo poder, pela nossa vontade, fortalecida pelo poder do Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita a ser obedientes à palavra de Deus. Leiamos, estudamos, apliquemos a palavra de Deus ao nosso coração, obedeçamos a ela. Estaremos provando que amamos a Deus e o amor de Deus transbordará mais e mais de você e de mim, para a honra e glória do nome de Deus e para que vidas sejam salvas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.